Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 12 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vota para que maioridade seja único requisito de laqueadura. Declarando a inconstitucionalidade parcial com redução de texto para suprimir a expressão e maiores de 21 anos de idade ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. STF decide que ações contra autoridades permanecem no Supremo mesmo após saída do cargo. Programa Novos Caminhos do CNJ terá apoio do setor de transportes para oferecer emprego a jovens acolhidos. Diego Brião. O objetivo é impulsionar uma transformação real na vida da juventude brasileira, garantindo oportunidades concretas para seu desenvolvimento. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça determina que taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios se sentença não determinar outra taxa. Agora são 6 horas e 13 minutos, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quarta-feira, durante sessão plenária no STF, o ministro Cristiano Zanin apresentou o voto vista em ação que questiona as restrições estabelecidas pela Lei do Planejamento Familiar para a realização de esterilização voluntária, especificamente a laqueadura por mulheres. A questão é objeto da ação direta de inconstitucionalidade que contesta a norma que impõe idade mínima de 21 anos ou 2 filhos vivos para a realização do procedimento. Inaugurando divergência, Zanin votou para que a idade de 18 anos, ou seja, a plena capacidade civil, seja o único requisito para a realização do procedimento. Vamos ouvir. Eu entendo que a capacidade civil plena prevista no artigo 10, ela é o único limitador possível ao Estado para a realização desse planejamento familiar ou planejamento reprodutivo. Entendo que as demais limitações vão além do que prevê o próprio artigo 226, parágrafo 7º, e, portanto, são incompatíveis com o texto constitucional. Por essa razão, pedindo vênia ao eminente relator, ministro Nunes Marques, e também ao ministro Flávio Dino, que o acompanhou, eu estou julgando procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso 1 do artigo 10 da Lei 9.663, de 96, para suprimir a expressão e maiores de 21 anos de idade ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. O relator, ministro Nunes Marques, acompanhado pelo ministro Flávio Dino, havia votado por manter a restrição legal vigente que exige, no mínimo, 21 anos e pelo menos os 2 filhos vivos. Além disso, o relator e Dino votaram pela exclusão da expressão com vistas a desencorajar a esterilização precoce da previsão legal, visando preservar a autonomia individual. Devido a compromissos institucionais dos ministros, o julgamento de hoje foi suspenso e deve ser retomado amanhã, quinta-feira. E nós seguimos falando do Supremo Tribunal Federal porque ações contra autoridades permanecem no STF mesmo após a saída do cargo. Confira agora com o repórter Diego Brião. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a prerrogativa de foro para os casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele deve ser mantida após a saída da função. A decisão foi tomada por maioria de votos. Ela aperfeiçoa o entendimento do tribunal sobre a competência para análise de processos penais envolvendo autoridades. Agora, a prerrogativa de foro continua mesmo que a autoridade deixe o cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de encerrado o exercício da função. A maioria acompanhou o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, de que o envio do caso a outra instância, quando o mandato se encerra, gera prejuízos. A decisão estabelece que a nova regra deve ter aplicação imediata. Também ficam preservados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Conforme consta na Constituição Federal, o STF tem competência para analisar crimes comuns de presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e procurador-geral da República.
para ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática permanente, a competência vale para crimes comuns e de responsabilidade. Da Agência Rádio Web, Diego Obrião. No próximo dia 25, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar a cerimônia de lançamento da 22ª edição do Prêmio Inovare, que terá o tema Tecnologia e Eficiência da Justiça. Criada em 2004, a premiação busca reconhecer e disseminar práticas transformadoras desenvolvidas no sistema de justiça brasileiro. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, será um dos jurados desta edição, ao lado de outros ministros de cortes superiores, desembargadores, promotores, juízes, defensores públicos, advogados e também profissionais de destaque na área jurídica. Eles vão selecionar as melhores práticas de acesso com critérios como eficiência, ineditismo, satisfação do usuário e acesso à justiça. As práticas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania poderão ser inscritas de 26 de março a 26 de maio por meio de formulário disponível no site do Inovare, prêmioinovare.com.br. Também serão premiadas práticas inscritas na categoria CNJ a serem selecionadas pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Para se inscrever nesta categoria, os interessados devem acessar o portal de Boas Práticas do Conselho, boaspraticas.cnj.jus.br. Agora são 6 horas e 20 minutos. No próximo bloco, STJ fixas que taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios se sentença não determinar uma outra taxa. E ainda, a Infam realiza pesquisa de autoavaliação institucional com magistrados. Voltamos já. Radar da Justiça. STJ decide que execução de sentença que não tenha determinado uma taxa específica de juros de mora deve se aplicar a taxa Selic. Quem traz os detalhes é a repórter Débora Cruz. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a taxa Selic deve ser usada como juros moratórios quando não houver uma taxa específica determinada na sentença. Além disso, a Selic não pode ser acumulada com outros índices de correção monetária. O caso analisado envolveu uma empresa e uma seguradora. O valor devido foi calculado em mais de 10 milhões de reais, mas houve divergência sobre a forma de atualização desse montante. A seguradora recorreu ao STJ, argumentando que o Tribunal Estadual aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e juros de 1% ao mês, sem considerar a Selic. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, quando não há uma taxa definida na sentença, a jurisprudência do STJ determina o uso da Selic. Ele lembrou que a Selic já inclui correção monetária e juros, evitando a aplicação de mais de um índice ao mesmo tempo, o que poderia gerar enriquecimento indevido do credor. Com essa decisão, o STJ reafirma sua interpretação de que a Selic deve ser aplicada sozinha sempre que houver cumulação de encargos. Já nos períodos em que apenas os juros de mora incidem, o IPCA deve ser deduzido. A medida vale, inclusive, para obrigações anteriores à Lei 14.905 de 2024, garantindo uniformidade na aplicação dos juros em processos judiciais. Da agência Rádio Web, Débora Cruz. A Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, realiza até o dia 31 de março uma pesquisa de autoavaliação institucional. O questionário para membros da magistratura, disponível na página do STJ, stj.jus.br, conta com perguntas objetivas e também um espaço para sugestões. A participação é anônima, garantindo sigilo das respostas. Organizada pela comissão própria de avaliação, a pesquisa também vai englobar discentes, docentes, escolas judiciais e da magistratura, além de equipe técnica e de colaboradores da própria Infam, com o objetivo de coletar percepções sobre as ações educacionais promovidas pela escola ao longo do ano de 2024. A participação é essencial para fortalecer a qualidade do ensino e também contribuir
com o aperfeiçoamento da magistratura brasileira. E um programa do Conselho Nacional de Justiça vai contar com o apoio do setor de transportes para oferecer emprego a jovens acolhidos. O repórter Diego Breão está de volta e traz as informações. O Programa Nacional Permanente de Apoio à Desinstitucionalização de Crianças e Adolescentes Acolhidos e a Egressos de Unidades de Acolhimento, o Programa Novos Caminhos, voltado à capacitação e à empregabilidade de jovens e adolescentes abrigados, receberá o engajamento do setor de transportes brasileiro. O acordo de cooperação técnica foi assinado durante a terceira sessão ordinária deste ano do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entre o órgão, a Corregedoria Nacional de Justiça, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. O acordo vai viabilizar o suporte do Sistema S do Transporte à implementação em âmbito nacional do Programa Novos Caminhos, o PNC. Segundo o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o objetivo é impulsionar uma transformação real na vida da juventude brasileira, garantindo oportunidades concretas para seu desenvolvimento. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, mantido pelo CNJ, até março deste ano foram registradas mais de 33.800 crianças e adolescentes acolhidos em instituições ou famílias acolhedoras. Destas, mais de 10 mil estão acima dos 14 anos de idade e podem participar das ações de capacitação e empregabilidade como jovens aprendizes. Da Agência Rádio Web, Diego Breão. 6h26, no próximo bloco, o que é notícia nos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques das Cortes do Brasil. Juizado da Infância do Amapá inicia audiências concentradas para revisar processos de acolhimento. Destaque de Mércia Lívia. O Juizado da Infância e da Juventude, área civil e administrativa da comarca de Macapá, iniciou o cronograma de audiências concentradas para a revisão de processos de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. A ação conta com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e equipes técnicas das instituições envolvidas. Justiça do Maranhão promove encontro nacional sobre litigiosidade responsável no Judiciário. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Maranhão, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, vai sediar o primeiro encontro nacional de governança sobre litigiosidade responsável no Poder Judiciário. O evento acontecerá nos dias 22 e 23 de abril e visa debater o fenômeno das demandas predatórias, que são ações ajuizadas em massa, muitas vezes sem fundamento ou com fins abusivos, e discutir estratégias para tornar a prestação jurisdicional mais ágil e eficiente. Justiça cearense inicia a Semana pela Paz em Casa com mais de 170 audiências agendadas. Destaque de Cid Marcos. Com 174 audiências agendadas, o Tribunal de Justiça do Ceará iniciou a 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A mobilização faz alusão ao mês das mulheres e visa fortalecer a rede de proteção àquelas que estão em situação de violência doméstica e familiar, por meio de esforços concentrados, tanto para atividades judiciais quanto para ações de conscientização acerca do tema. Além das audiências, serão reavaliadas medidas protetivas. Justiça do Amazonas distribui a jovens cartilha para prevenir e combater a violência doméstica. Destaque de Sandra Pedrosa. Como parte das ações da Semana Justiça pela Paz em Casa, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anunciou o envio de exemplares da cartilha Perguntas e Respostas sobre Violência Doméstica para Jovens e Adolescentes, com informações e orientações sobre o assunto a esse público específico, as comarcas do interior do estado. 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.